Ah, mas eu quero ser reconhecido socialmente como uma mulher. Novamente, não existe mulher social, eu sinto muito. Seria como dizer que eu quero ser reconhecido socialmente como um chinês. Eu posso ter cidadania chinesa, mas não, eu não vou ser um Han, entende? Da mesma forma, você pode ter um nome social, pode ter a aparência de uma mulher, pode usar pronome neutro, podem se referir a ti como pronome neutro, mas você não vai ser uma fêmea, compreende? No sentido de ter o cromossomo XX, de ter produção natural de estrogênio, de engravidar, de menstruar, compreende? E você não vai ter isso, eu sinto muito. Até porque, por mais que você diga que se sente como uma mulher, a verdade é que se realmente existe algo que define uma mulher, é o instinto materno. E eu nunca vi uma mulher trans que realmente transpirasse, transparecesse esse instinto maternal. Mas não se preocupe com isso. Afinal, isso faz parte da vida, né? Por exemplo, você acha que se eu pudesse escolher, eu teria nascido um homem aqui no Brasil? Meu irmão, se eu pudesse escolher, eu seria uma mulher suíça. Ah, na Suíça, eu moraria nos Alpes e me casaria com um lindo suíço. E nesse momento eu estaria gravando vídeo sobre maquiagem, com os Alpes como plano de fundo. Mas eu nasci nesse país aqui chamado Brasil e tenho que me contentar, faz parte. Afinal, a vida é sobre isso. A vida é sobre você aprender a jogar com as cartas que você tem. É quase como se fosse um jogo, e é um jogo aleatório. Você nasce com cartas aleatórias. E aí você tem que ver as cartas que você tem e jogar com elas. Tentar trocar de carta é meio que uma trapaça. Eu sei que pode ser frustrante, mas a diversão é essa. Você ter cartas difíceis e conseguir vencer no jogo com elas. Agora, se você tivesse todas as cartas ideais e perfeitas pra você venceria fácil. Na verdade, nem precisaria jogar, já teria nascido com o jogo ganho. E aí qual é a graça? Mas se você acha que foi injustiçado, eu tenho algo pra te falar. Para de olhar as cartas do seu oponente. Não olhe as cartas dele, não te interessam, são dele. Olhe para as suas cartas, veja o que você tem e trabalhe com isso. Eu entendo que você se sinta melhor assim, que você se sinta melhor em um outro corpo, em uma outra forma. Eu compreendo isso perfeitamente. Porém, sentimentos não representam a verdade. Por exemplo, eu me sentiria muito melhor, viveria muito mais feliz e mais confortável se eu fosse milionário. Eu me sinto como alguém rico. E tô falando sério, de verdade, eu me sinto como alguém rico. Eu acho que eu tenho um jeito um pouco snob. Não por maldade, a minha personalidade é assim. Eu me sinto rico, mesmo não sendo, eu sou pobre. Mas eu tenho um pouco disso. Ou seja, sentimento não quer dizer nada. Eu realmente me sinto como se eu fosse rico. Eu acho que eu deveria ser rico, mas eu não sou. Ou seja, o que realmente importa? Como eu me sinto ou como eu sou? Qual é a verdade? O que você sente ou o que você é? Compreende? Porque hoje em dia, no século XXI, as pessoas, provavelmente por influência do romantismo, têm a tendência de exagerar os sentimentos e de acreditar neles como se os sentimentos representassem a verdade. Porém, isso é a maior ilusão que existe. Os sentimentos não representam absolutamente nada. Você pode estar numa festa extremamente alegre, se sentindo triste, e pode estar num momento extremamente triste e achando graça. Não quer dizer nada. Sentimento é a coisa mais enganosa que tem. Sentimentos não representam verdade alguma. Na verdade, sentimento e arte estão intimamente ligados. Então, eu, pelo menos, enxergo na minha vida os sentimentos como se fosse uma obra de arte. Por exemplo, eu joguei um jogo, peguei um jogo pra jogar e tudo mais, e me diverti pra caramba jogando o jogo. Ok, beleza, foi legal, foi bom eu sentir aquilo, experienciar aquilo. Mas aquilo não é verdade, eu não posso viver a minha vida inteira baseado naquele jogo. Aquele jogo é só um jogo. Então eu entendo que aquela experiência que eu tive foi apenas um jogo. Da mesma forma, se eu assisti um filme maneiro pra caramba e falei, nossa, que experiência incrível, esse filme foi sensacional. Mas ok, agora acabou o filme, voltei pra minha vida real. Eu não posso basear minha vida inteira naquele filme, como se aquele filme representasse a verdade completa da minha vida, a minha personalidade. Isso é um erro muito comum que às vezes acontece, principalmente quando você vê fanboys e tudo mais. O cara gosta tanto de uma obra, se apaixona tanto por aquilo, que ele começa a viver no sentido daquela obra. Ele começa a realmente viver como se aquela obra fosse a verdade da vida dele, pelo que não é. Isso é a escravidão dos sentimentos. A gente tem que evitar esse tipo de coisa. Isso é o pecado da idolatria, principalmente no século XXI. Eu tenho a visão clara de que, ok, eu joguei um jogo legal, foi legal, eu posso pegar experiências com certos jogos e tudo mais e trazer pra minha vida, mas eu tenho que ter noção que o jogo não é a verdade. Aquele jogo é uma ilusão, é apenas um jogo. Não representa a realidade. A realidade é diferente. Da mesma forma, um filme ou qualquer coisa. E os sentimentos também. Se você tá experienciando tristeza, eu, pelo menos, costumo fazer isso. Eu admiro a tristeza como se eu estivesse num teatro. É como se eu estivesse num teatro e tô experienciando a tristeza. Eu falo, uau, realmente é profundo, né? Mas ok, eu sei que isso vai passar. A tristeza sempre passa. Eu posso estar triste no momento, mas no outro dia eu acordo e eu tô bem de novo. Então eu não vivo conforme aquela tristeza. Eu evito isso. Porque aí é o lance que você começa a cair em depressão e tudo mais. Então eu sempre evito, tô triste, beleza, eu aprecio a tristeza. Mas é como se fosse um filme. Eu estou assistindo o filme da tristeza. Uma hora ele acaba e quando acabar, ok, eu posso pegar algumas daquelas sensações e trazer pra minha vida. Mas eu tenho que ter noção que aquilo passou, que aquilo foi só um filme. Que aquilo não representa a realidade. Os sentimentos não representam a realidade. Ou da mesma forma, se eu estou me sentindo alegre, se eu estou me sentindo feliz, ok, claro que eu gosto de me sentir feliz, de me sentir alegre. Mas eu também entendo que isso é apenas uma experiência. Eu aprecio a alegria, aprecio a felicidade, mas eu sei que elas vão passar também. Eu não vivo em função disso. Porque é ilusão, eu sei que é ilusão. Não vale a pena viver em função de um sentimento. Porque o sentimento não representa a verdade alguma. Ficar vivendo em função de sentimento é totalmente ilusório. Principalmente na visão cristã, o propósito da vida é servir a Deus, é obedecer a Deus. Independente do que você sente. Não importa o que você está sentindo. O importante é obedecer a Deus. E é Deus quem te dará a graça. A tua alegria virá do Espírito Santo. E somente através dele. E por ele. De modo que você nunca vai estar triste ou insatisfeito. Porque o Espírito Santo vai te encher. Quando você tem isso, você percebe que não precisa de nada. Não é nada físico, corporal ou social que vai satisfazer a tua alma. É até hilário você reclamar de opressão, dizer que é oprimido, que sofre muito na sociedade, diante dos mártires cristãos.
Pesquisa a história dos mártires. E aí você quer vir reclamar de opressão? Você quer falar de sofrimento pra um cristão? Nossa força vem de Deus. Não vem de leizinha aprovada por meia dúzia de engravatados, não. Não vem de propagandinha de marca famosa, não, irmão. Por que os mártires eram tão fortes? Resistiam tanto? O propósito é alcançar a verdade. Conhecer de fato a realidade. E a realidade independe de sentimento. Você pode não gostar da verdade. Você pode não gostar da realidade. Isso não a torna menos real, só porque você não gosta dela. Então eu acho que isso é um dos pontos dessa atual geração que cresceu no século XXI, totalmente mergulhados nessa influência do romantismo, de acreditar que sentimentos são a verdade, são as coisas que mais importam na vida, sendo que antigamente não, você tinha noção clara de que sentimento pode sim ser um farol, tá? Mas é só isso, é só um farol, não é verdade absoluta, não é caminho nenhum, pode ser apenas um farol, uma sinalização apenas, só isso. E que pode estar errado ainda por cima, tá? Então nem é um farol muito confiável, não. Então o norte tem que ser a razão, a lógica. Esse é o nosso norte, é aí que a gente caminha, na direção da lógica, na direção da razão. O sentimento, ele pode ser um indicativo, claro que a gente deve sim ouvir nossos sentimentos, porque eles sim passam informações, mas são informações totalmente subjetivas, são informações que você não deve adotar elas como se fossem a verdade absoluta, principalmente sem um respaldo lógico e racional. Por exemplo, às vezes um psicopata se sente extremamente bem maltratando pessoas, né? Tem vários serial killers aí que sentem uma alegria enorme matando gente. Isso quer dizer que é bom matar pessoa? Claro que não. É só porque o cara se sente feliz fazendo aquilo, se sente bem matando gente, entendeu que aquele é o propósito da vida dele, que aquele é o grande propósito dele, não quer dizer que aquilo é uma verdade. Tá entendendo como os sentimentos podem ser completamente enganosos? E se você se baseia somente no sentimento, irmão, tu vai ver uma vida completa na mentira, na ilusão. Não tem isso. Claro que, novamente, o sentimento ele pode sim dar uma noção, mas nunca você deve basear o sentimento só no sentimento. Você tem que entender qual é a razão daquilo, qual é a lógica daquilo. Se você não se baseia na lógica, na razão e na verdade, você vai se perder completamente no sentimento. Você vai simplesmente se perder totalmente e vai estar cada vez mais longe da verdade. Eu acho que esse é o erro dessas pessoas. Não é sobre como você se sente. Nunca foi. É sobre a verdade. É na direção da verdade que a gente deve caminhar pra compreender a realidade e alcançar de fato o conhecimento real de nós mesmos e do mundo que nos rodeia. Não é sobre sentimento, é sobre conhecimento, sobre verdade. E o conhecimento real, a verdade real, talvez não agrade as tuas sensações, talvez não agrade os seus sentimentos, talvez não seja bom pra você, mas não é sobre isso. Porém, mesmo que não seja bom pra você, a verdade vai te libertar justamente dessas prisões que te acorrentam, dessas necessidades, dessas limitações, na verdade. Isso é a limitação. Você achar que precisa de algo, você achar que precisa ser de uma forma. Conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do pecado, libertará da carne, libertará da necessidade de se autoafirmar, da necessidade de precisar ser alguém, precisar de alguma coisa. Não, pô, eu preciso ser dessa forma aqui pra ser feliz. Não, você não precisa de nada disso, né? Eu falo por experiência própria. Quando de fato conhecemos Jesus e o Espírito Santo preenche nosso coração, eu falo por experiência própria. Não dependemos de mais nada. Eu não preciso de nada. Eu não preciso de absolutamente nada. Não preciso ser de forma alguma. Não preciso ter nada para ser feliz, para ser pleno, para estar completo. Deus preenche esse vazio. Eu confirmo que preenche. Eu falo por mim mesmo, por experiência própria. Você não precisa fazer cirurgia, você não precisa mudar nada em você para ser feliz. Se você tiver o Espírito Santo no teu coração. Eu tô falando isso por experiência própria. Eu senti isso, né? E agora eu tô falando sobre sentimento. Mas é o que eu falei, os sentimentos eles podem dar certas indicações, certas confirmações. Mas o sentimento não é a verdade. A verdade é Deus. Ah, mas Jesus não disse para amar a todos igualmente? Não, ele não disse isso. Você pode ver, pega a Bíblia, pesquisa aí. O que Jesus disse foi para orarmos pelos nossos inimigos e pelos pecadores, orarmos pela conversão deles. É uma mensagem de amor a Deus e compaixão, misericórdia com os pecadores. Ah, mas Jesus não disse amai uns aos outros como eu vos amei? Sim, ele falou isso para os discípulos, ele falou isso para os cristãos, não necessariamente para os pagãos. Para os pagãos a mensagem é orem pela conversão deles, né? Busquem a conversão deles para que eles também possam ser cristãos, para que eles também possam entrar na família, né? E aí sim, uma vez que os pagãos se converterem e entrarem para a família, aí sim amem uns aos outros. A mensagem é essa. Mas é claro que damos a outra face. Agora, isso não é desculpa para você blasfemar e cometer toda a oferta de pecados. Porque sim, Deus é misericórdia, mas ele também é justiça. Então não se esqueça disso. Jesus nos disse sim para amarmos uns aos outros, mas ele também nos disse para negarmos a nós mesmos. E sim, isso significa exatamente negar as tuas sensações, negar as tuas vontades, negar os teus desejos para seguir ao Mestre. É incompatível você falar sobre o amor de Deus e ao mesmo tempo não amá-lo, ao ponto de você sacrificar a tua personalidade, a tua vontade pela do Pai. Eu sei que não é fácil, mas se você nem sequer tenta, é aí que existe a humildade, de reconhecer os próprios erros e o próprio engano da sua carne e do seu coração, da sua mente, para se redimir à vontade de Deus. É isso, irmão. É isso que vai separar o joio do trigo. Se Jesus se sacrificou na cruz por você, por que você é incapaz de sacrificar os seus desejos por ele?